Hoje nós nos reunimos por causa do nosso Chá das 6, que está aqui. É mais uma das muitas realizações da nossa Academia Rondonopolitana de Letras. E é um prazer estar recebendo aqui algumas pessoas para a gente falar sobre Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores escritores e considerado o maior poeta do Brasil. Então nós temos aqui algum material, né? Rosângela está aí com um deles, que é uma coletânea de poesias do Pedro Bloch, e uma dessas, poesias não, entrevistas, estou tão assim louco com poesia. O Pedro Bloch fez algumas entrevistas e óbvio que uma delas é justamente do Carlos Drummond de Andrade. Temos também ali um livro que traz aí inúmeras obras artísticas, né? Pinturas, que o Drummond viu durante a vida, e ele fez aí alguns poemas muito curtos, que foram inclusive até mesmo traduzidos para o inglês, dessas obras que ele foi vendo aí durante a vida. É uma obra rara, é bom que se diga. Temos também com o George, né? Ana Paula estava com aquele, e o George aqui com o Sentimento de Mundo, né? Mais uma das muitas obras do Carlos Drummond de Andrade. E George, você disse que tem um poema dele que você gosta bastante, não é isso? Uma declaração. Ok. Drummond vai ficar muito contente da gente relembrar através dessa declaração de juízo. Sim. Eu peço desculpas de ser um sobrevivente, mas não por longo tempo, é claro. Tranquilize-se. Mas eu devo confessar, reconhecer que eu sou um sobrevivente. Se é triste e cômico ficar sentado na plateia depois que o espetáculo acabou e fecha-se o teatro, mais triste e grotesco é permanecer no palco, um ator único, sem papel, quando o público já virou as costas e somente as baratas circulam no farelo. Reparem, eu não tenho culpa. Eu não fiz nada para ser sobrevivente. Não roguei aos altos poderes que me conservassem tanto tempo. Não matei nenhum dos meus companheiros. Se eu saí assim, não violentamente, se me deixei levar, foi sem segunda intenção. Largaram-me ali. E lá se foram todos, um a um, sem prevenir, sem me acenar, sem dizer adeus. Todos se foram. Houve os que ainda se requintaram em silêncio. Não me queixo, nem o censuro. De certo não houve propósito de me deixar entregue a mim mesmo assim, perplexo, desentranhado. Cuidado que só um souberia. Sou sobrevivente. Yeah! Olha isso! Que maravilha, Jorge. Parabéns mesmo. E, rapaz, você memorizou tudo, assim, né? Não é incrível? Algumas coisinhas. Ele é mais extenso um pouquinho. Sim. É muito, Dramatizou. muito bacana. Dramatizou ainda. Pessoal, e isso que é o legal de a gente ter um chá das 6. Porque muitas vezes nós temos o nosso encontro da academia, que é uma coisa mais interna. E a ideia do chá das 6 é justamente isso, a gente poder não só ver, digamos, o público, que eu chamo do grande público, mas muitas vezes ver uma obra como esta, né? De Drummond, grande Drummond. Maravilha, Jorge. Parabéns. Incrível. Bom, mas vocês têm algum poema assim de Drummond que vocês se lembram? Pelo menos o título, né? Uma linhazinha. Aquele que eu comentei com você, que eu tinha no meu livro de escola, no primário, né? Que diz respeito às mães, porque Deus permite que as mães vão-se embora. Então é um poema que ele já ficou gravado lá no meu subconsciente desde a mais tenra infância. Então já é eu diria até o meu poeta preferido, digamos assim. É claro que tem um monte, né, rios de poemas, mas esse marcou bastante. Legal. Ana Paula, você não lembra do No Meio do Caminho? Esse é famoso. Lá da pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Isso é legal. No caminho tinha uma pedra. Como não tenho essa memória prodigiosa. O da mãe é aquele... Porque Deus permite que as mães vão se embora, né? Então, e muito tempo depois eu perdi minha mãe, né? Que ela veio a falecer. E aí ficou sempre gravado esse poema. Marcante, né? Marcante. Sim. Remarkable. Em inglês. Bom, como eu não tenho essa memória prodigiosa do George, tem um poema que eu sempre achei legal, até comentei contigo, que é Quadrilha.
Né? E acho legal assim, porque aquela ideia do verso livre, a ideia assim de ser uma colagem de notícias de jornal. E conta-se uma história e o final é surpreendente. Isso é o que é mais interessante. Olha só, Ana Paula. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a titia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Final do poema. É curioso porque ele de repente ele dá uma expectativa e aí surpreende com o um final e chega a ser hilário, né? Interessante. Partes dele eu acho que eu li em alguma disciplina de língua portuguesa, porque faz muito tempo que eu sei. Ensino médio, né? Ensino médio. E olha, isso daqui e tantas outras informações sobre o Carlos Drummond de Andrade está nessa série Literatura Comentada, né? Essa é uma série mais assim, né? Mais flexível, mas eu me lembro, quando eu era molequinho, eu tinha essa coleção em capa dura. E eu gostava muito de ler e reler do Caetano Veloso. Eu estava muito assim, querendo ir lá para Londres e tal. Eu falava, pô, vou fazer igual o Caetano, eu vou para Londres, né? E o interessante é que o Drummond, ele não gostava dessa coisa de viagem. Ele foi um cara que viajou muito pouco mesmo. Do Brasil, segundo ele próprio, ele só foi à Argentina. Eu acho que meio contrariado, inclusive, né? Então ele era muito caseiro, era muito na dele e tal. Você se lembra, e você também deve se lembrar, que eu mandei para vocês um vídeo curtinho, contando um pouco da história dele, e aí depois eu mandei um vídeo bem mais longo, porque assim, é um preparatório para vocês assistirem, entenderem quem foi o Drummond, que não é fácil entender, um cara que tem uma obra tamanha, como ele tem, e que vendo aquele vídeo, fala assim, nossa, eu já sabia muita coisa, mas isso aqui é surpreendente. E a cada encontro que nós possamos ter, né, nos próximos meses, a começar por agora, a ideia é tentar focalizar realmente obras e autores que nós temos na cultura brasileira, que essa é a nossa proposta acima de tudo, até quem sabe a gente chegar ao momento de falarmos de autores do Mato Grosso e quem sabe até aqui de Rondonópolis, né? O que a gente precisa é que mais pessoas participem. A gente precisa, e eu quero aqui fazer um convite, né, para quem está vendo este vídeo, que venha, que participe com a gente, que se informe qual é o dia, qual é o local em que o Chá das 6, promovido pela Academia Rondanopolitana de Letras, acontece. É só entrar em contato com a gente pelas redes sociais e aí você vai saber, vai ter todas essas informações. Então, Rosângela, muito obrigado pela presença, Ana Paula também, e o poeta e o declamador George também. Thank you, guys. Sempre um prazer. É isso. See you next time.